Meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma leitura bíblica aqui da Igreja Evangélica Sarça Ardente, do Parque Presidente Dutra. Essa noite de hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Romanos, tá bom? A gente vai dar continuidade à leitura do livro de Romanos e eu convido você. Bom, aqui para mim o áudio está ok, tá? Se algum irmão tiver também na transmissão e puder informar se o áudio está legal, se está tudo bem por aí, os irmãos me avisem, tá bom? A gente vai fazer a leitura do livro de Romanos. O capítulo é o número 5 e o número 6, tá bom? A gente vai fazer a leitura juntos. Mas antes de começar, eu gostaria de orar com você nessa noite, tá? Orar para a gente poder dar início a essa leitura bíblica. E como toda leitura bíblica, convido você a prestar atenção, você que for participar com a gente, prestar atenção na leitura, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor essa noite pela sua rica misericórdia, por estarmos aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor. Nos ensina, esclarece, nos ajuda, Pai, e nos ajuda a entender e gravar nos nossos corações a sua palavra. Em o nome de Jesus, Pai, porque elas são mais doces do que o mel, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. Amém, Pai. Irmãos, nós vamos fazer a leitura nessa noite do livro de Romanos, capítulo é o de número 5. Eu vou convidar os irmãos a compartilharem a leitura comigo, abrirem suas Bíblias, tá? Em Romanos capítulo 5. Eu deixei aqui a leitura no site da Bíblia Online para os irmãos acompanharem aqui, mas se você tiver uma Bíblia na sua casa, também acompanhe a leitura aí também, tá bom? Aqui é a continuidade. O livro de Romanos, irmãos, é muito importante que, se porventura você estiver começando hoje a acompanhar a leitura bíblica aqui no Facebook, aqui na igreja, leia também os capítulos anteriores. O livro de Romanos é uma série de ensinamento do apóstolo Paulo para a igreja que estava lá em Roma, né? Isso já foi comentado nos primeiros vídeos, mas para a gente poder entender uma continuidade, tá bom? É uma continuidade de tudo aquilo que foi falado anteriormente. E às vezes, quando nós temos a compreensão, por exemplo, do capítulo 5, capítulo 6, fica mais simples compreender o 7, o 8, até lá o 16, tá bom? Então procure acompanhar as leituras, ou se você está começando hoje, acabou a leitura bíblica aqui, leia os capítulos 1, 2, o 3 e o 4, tá bom? Vai ser muito importante para a edificação da sua vida, tá? Capítulo 5 de Romanos. Verso 1: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação, irmão, que aconteceu pela fé, essa justificação, ela nos ajudou a termos paz com Deus. Ou seja, nós que antes vivíamos como inimigos de Deus, por estarmos no mundo sem querer fazer as coisas de Deus, sem querer conhecer ao Senhor, como inimigo de Deus, como não tendo um relacionamento com o Senhor, a justificação que foi dada pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo permitiu que a gente estivesse na presença de Deus, sendo colocado ali, ó, na presença de Deus. Os irmãos teriam uma ideia antes no judaísmo, templo, né, naquela figura do templo, quando foi construído o templo, havia localidades que as pessoas elas só poderiam adentrar depois que o sacerdote examinasse ela, para que ela não fosse, não adentrasse num lugar de maneira injusta, ou seja, que ela não estivesse justificada ali, não fosse uma pessoa justa perante os olhos daquele sacerdote. Ele tinha os seus ritos para verificar se a pessoa realmente poderia adentrar até uma certa localidade, né? Por exemplo, a porta da justiça, né? Os irmãos provavelmente nas leituras bíblicas já acompanharam que a porta do templo Formosa, a porta outro nome, aí tinha vários nomes as portas do templo, né? Do templo do Senhor antigo que foi destruído durante é, o Império Romano, né? Então, para os irmãos entenderem que o Senhor Jesus Cristo, ele foi aquele com aquela porta e ele mesmo foi o sacerdote que nos justificou. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada e o Senhor nos colocou na presença de Deus.
e nós não somos destruídos, ao contrário. O Senhor Deus nos olha com infinito amor pela sua misericórdia, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu Filho Jesus Cristo. Verso 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A qual graça? A estarmos em paz com Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse nos gloriamos não é um gloriar-se de vanglória, mas é um gloriar-se de alegria. É o gloriar-se de nós estarmos alegres porque nós somos mais do que vencedores por estarmos ali. Nós não somos vencedores pelos nossos méritos. Eu não vou cansar de falar isso para os irmãos. Isso pode até parecer repetitivo, mas nas cartas do apóstolo Paulo ele também não se cansa de dizer que não foi pelo mérito próprio, mas foi pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nós temos a glorificação de nos sentirmos alegres e estarmos felizes na presença de Deus por essa maravilhosa graça que Ele permitiu que nós tivéssemos. Mas não é só essa alegria que nos motiva, também as tribulações nos motivam, porque também há momentos difíceis, há momentos que a gente vai passar, mesmo estando na presença de Deus, mesmo estando ali face a face com o Senhor, nós vamos seguir com aflições nas nossas vidas. O próprio Jesus nos disse isso. Mas a gente tira dessas tribulações, desse tribulum, dessas vezes, dessa vida trabalhosa que a gente passa, a gente tira desses momentos a paciência. Ou melhor, a gente tira a perseverança, essa paciência perseverante, essa paciência que nos permite continuar andando, que quando a tribulação vem, ela não nos paralisa. A gente tem a tribulação, tem a dificuldade, mas isso nos dá a perseverança para continuar caminhando. E a paciência, ela gera na gente, essa perseverança, ela gera na gente uma experiência, um caráter aprovado. Ela gera na gente uma rigidez de caráter. Não uma rigidez de pessoa que não consegue ser modificada, mas pelo contrário, ela forma na gente um ser humano melhor. A tribulação, irmãos, a tribulação forma a gente como ser humanos melhores. E não pense que você ser um ser humano melhor não tem nada a ver com um homem de Deus. Pelo contrário, a imagem e semelhança de Deus que foi criado lá atrás, o Adão, é esse ser humano melhor que a gente consegue ser. É esse ser humano melhor. Nós só vamos poder sermos seres humanos melhores, irmão, no nosso convívio familiar, no trabalho, onde a gente estiver, quanto mais próximo da presença de Deus a gente estiver. E essa experiência, esse caráter aprovado, gera na gente uma esperança, um esperar em Cristo Jesus, uma esperança de algo que a gente consegue pela fé ter. E essa esperança, irmãos, o apóstolo Paulo segue aqui no verso 5, ela não traz confusão. Essa esperança, ela não decepciona. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ela gera na gente uma esperança de poder seguir adiante. E isso não nos decepciona, não é um andar sem saber para onde vai e de cansar de caminhar, não, é um andar que a gente sabe, tem a plena convicção para onde a gente está indo. Porque Deus derramou em nosso coração, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Irmãos, o ato de derramar de Deus não é um ato de colocar o amor sobre a gente. Não é o ato de uma amostra grátis. Não é o ato de um cursinho ali, um cursinho só. Não, é o ato de derramar. O apóstolo Paulo utiliza a palavra derramar como é um derramar sem medida. É um derramar que o Senhor se dá totalmente para a gente. Ele se derrama em amor para as nossas vidas. Por meio do quê? O amor de Deus ele só pode ser derramado nas nossas vidas
por Ele mesmo. Ele só é transmitido por Ele mesmo. Não há nada mais que consegue suportar o amor de Deus senão o próprio Deus. E para fazer essa transmissão desse amor para as nossas vidas, Ele se vale dele mesmo através do seu Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque Cristo, estando nós, verso 6 agora, ainda fracos, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, ou seja, quando nós estávamos perdidos em pecado, irmãos, quando nós tínhamos a nossa debilidade, a nossa fraqueza, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Irmãos, Jesus não morreu por homens santos, Jesus não morreu por homens que haviam se arrependido. Jesus morreu enquanto nós éramos ainda pecadores. Esses ensinamentos do apóstolo Paulo, que às vezes são ensinamentos que a gente nunca para pensar, mas é o que ele declara na carta aos Romanos, a igreja que estava lá em Roma. A igreja que tinha por sua maioria gentios. Pai do Senhor, os irmãos estão se chegando, estou acompanhando aqui também. Essa igreja que tinha por maioria gentios, não que não houvesse judeus em Roma, havia muitos judeus em Roma. O problema é que o imperador havia decretado que os judeus deveriam sair de Roma. E com a morte desse imperador, esse decreto não foi renovado e os judeus puderam voltar. Mas havia um grande número de gentios, era para esse que o apóstolo Paulo escrevia. Ele mostrava que o Senhor Jesus tinha morrido enquanto nós éramos ainda pecadores, fracos, perdidos, miseráveis, perdidos nos nossos próprios pecados. E aí ele continua. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Né? Antigamente havia, né, por exemplo, principalmente para os soldados, o morrer pela pátria. Né? Você pode morrer até por alguém, você morre pela pátria. É honroso, né? Você morrer pela sua pátria. Oh, que maravilha, estou morrendo pela pátria. Pátria amada Brasil, né? Estou morrendo pela pátria. Havia os judeus também que eram honrados quando eles morriam nas suas perseguições pelo exército romano. Eles eram também considerados como mártires, né? Pode até acontecer esse fato. Pode ser que alguém ouse, pela uma pessoa boa, pode ser que alguém ouse morrer, o apóstolo Paulo fala. Mas no verso 8 ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. O apóstolo Paulo ele tem a plena convicção de que o Senhor não morreu por uma pessoa boa. O Senhor não morreu por nada, né, maravilhoso, não. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele finaliza o verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, irmãos, nós fomos passados, justificados pelo sangue. Ele nos livra da ira. Qual ira? A ira do Senhor. Ele nos livra, o Senhor Deus nos livra, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, da ira de Deus. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, a partir do momento que o Senhor Jesus morre por nós, sendo nós ainda pecadores, ele nos justifica e nos permite ter paz com Deus. Agora, justificados em Cristo Jesus, pela ressurreição do seu Filho, pela vida dele, nós ainda temos a firme esperança de estarmos na presença de Deus. Porque nós passamos, irmãos, da morte para a vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, verso 11, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Isso que é dito, né, pelo irmão Lucas também nas aulas aos domingos, na escola bíblica dominical, tem se falado sobre religião, religiosidades, essa reconciliação, esse religar, que por muitos imaginava que é o religar do homem com Deus, não, mas é o religar que Deus permite se religar a gente. O Deus permite essa religação
que havia sido perdida. Ele permite fazer isso. E não uma religação que ele desligou. Pelo contrário, nós nos desligamos do Senhor e viramos inimigos dele. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, os irmãos se lembram por qual homem entrou o pecado no mundo? Os irmãos conseguem se lembrar de por qual homem foi? O Senhor fala que por Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado de Adão, né, entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma elaboração onde ele informa para a gente que não foram... Porque às vezes você pode entender que nós pecamos. Eu e você pecamos. Temos pecados diversos. Eu e você temos pecados diversos. Desculpa te ofender e dizer que você também peca. Eu sei que é muito difícil quando você peca. Eu sei que é quase nunca você peca. Eu sei que é muito difícil. Eu sei até que a auréola, né, aquela que os anjinhos têm sobre as suas cabeças, assim, às vezes ela aperta a sua cabeça de tão santo que você é. Mas a gente peca, a gente tem pecado, nós pecamos, infelizmente nós pecamos, e não com prazer, não com alegria. Nós pecamos. Mas esse pecado qual o apóstolo Paulo fala, não é um pecado, os pecados, não. É o pecado. É a desobediência de Adão. É o pecado original. Esse pecado foi transmitido para todas as outras gerações, porque não estava só no homem esse pecado. Não veio só no gene, na genética do Adão. Esse pecado, irmãos, ele configurou-se nesse mundo. Os irmãos conseguem acompanhar esse entendimento que o apóstolo Paulo coloca? Esse pecado, ele não foi só transmitido, né, transmitido no homem, mas transmitiu por toda a criação, por todo o mundo. No entanto, que depois nós entendemos que o mundo jaz no maligno. Então esse pecado, né, esse pecado onde é transmitido, onde todos nós morremos, porque o Adão lá atrás pecou, e essa morte foi passando para a gente morre, por isso que nós todos pecamos, nós somos partícipes disso. Então até uma criança que acabou de nascer, ela é partícipe disso. Porque não são os pecados que nós realizamos, mas é aquele pecado original que, através de Adão, entrou no mundo que nós morremos. E porque nós morremos, quer dizer que nós pecamos. Então o pecado entrou assim no mundo. E o apóstolo Paulo explica isso. E por consequência, ele nos diz: e todos pecaram. Verso 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Antes da lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quanto não existe a lei, ou seja, as pessoas morriam, as pessoas ainda sim morriam, mas aquele pecado não era levado em conta porque não havia uma lei. Não havia uma lei mostrando para o homem, olha, você não adulterará, tá bom? Você não vai fazer isso aí, ó, não faz isso aí. Não havia essa lei. O apóstolo Paulo ensinando isso, irmãos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, né? Que prefigurou, era um tipo daquele que haveria de vir, né? Ou seja, as pessoas morreram, mesmo aquelas que não pecaram, né, da mesma maneira da transgressão de Adão. Mas não é assim, não é assim, irmãos, o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, a graça de Deus ela não é assim. E o apóstolo Paulo vai explicar. Porque o pecado veio por um homem. O pecado veio por um homem.
Por causa de uma transgressão desse homem, por causa da transgressão desse homem, veio o pecado. E o apóstolo Paulo explica isso no verso 15, ó, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Verso 15, né? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais é a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, aquilo que foi causado por um homem, uma transgressão e veio para toda a humanidade, por todo mundo, agora, por um só homem, entra a graça de Deus. E esse um só homem, o Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo está citando aqui, ele limpa não só aquela transgressão de Adão, aquilo que veio e nos propiciou a morte. Não, entra também contra todas as ofensas que nós dirigimos a Deus como inimigos de Deus. A graça de Jesus Cristo, ela é muito maior do que aquela pequena, não, aquela ofensa que aconteceu lá em Adão. A graça de Jesus Cristo, ela aborda a ofensa que aconteceu lá em Adão e contra todas as ofensas que nós também cometemos. Verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, verso 18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse? Bom, agora o apóstolo Paulo entra em outro tema. Vale dizer, irmãos, que nós morremos e nós vivemos em um mundo pecaminoso, onde o pecado ele está aí. Não quer dizer que a gente não seja responsável por aquilo que a gente faz. Assim como o Senhor falou lá para Caim, olha, o pecado jaz à sua porta, mas cabe a você resistir a ele. Nós também nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. Nós não temos que atribuir a responsabilidade simplesmente lá em Adão. Nós temos que nos responsabilizarmos pelos nossos atos também, porque afinal de contas, em Cristo Jesus nós devemos nos arrepender dos nossos atos. Porque senão daqui a pouco a gente começa a pensar assim, olha, o Adão que pecou, não tem nada a ver com isso. Se eu fui feito assim, agora qual que é o problema? A culpa é minha de ter sido feito em pecado? Eu quero, né? Como que eu vou fazer? Não, eu tenho que buscar não pecar, eu tenho que buscar não pecar, eu tenho que buscar ter uma vida de santidade com o Senhor. Eu tenho que ter essa minha preocupação em andar com o Senhor. Mas eu consigo fazer isso? Não, eu não consigo. Eu só vou poder fazer isso em Cristo Jesus. Só o Senhor pode fazer isso na minha vida, na minha e na sua vida. Ah, quer dizer então que se eu tentar sozinho eu não vou conseguir? Não, não. Se você tentar sozinho você não vai conseguir. Ah, mas se eu tentar obedecer tudo que o Senhor mandar eu fazer, eu vou conseguir? Não, também. Você só consegue em Cristo Jesus, pela regeneração, pela santificação que vem em Cristo Jesus. É difícil, né? É difícil a gente não conseguir sozinho, a gente ser dependente de Deus, né? A gente se sente ofendido de não conseguir, mas eu quero porque eu sou santo, eu vou conseguir fazer porque Deus merece, porque eu consigo, porque eu sou santo. É só em Cristo Jesus que você, meu irmão, minha irmã, vai conseguir. Pelas nossas próprias forças nós não vamos conseguir. E aí o apóstolo Paulo prossegue. Porque veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse,
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Esse era um tema muito importante que o apóstolo Paulo falava também. A lei veio, irmãos, para abundar o pecado nas nossas vidas. Mais para frente a gente vai ver o apóstolo Paulo falar que se a lei não falasse para mim não cobiçar, eu não saberia o que era cobiça. Ora, bola, se a lei falasse para eu não adulterar, eu não saberia o que é adultério. Eu estaria fazendo qualquer coisa lá, mas eu não saberia que era errado. Mas a lei veio falando para mim que é adultério. E porque ela veio proibindo, eu tenho vontade de fazer. Aí a lei, ela fez com que todos nós fôssemos pecadores. Ela nos mostrou mais ainda a inflamação do pecado. A lei fez isso. Mas a lei é má? Não, o apóstolo Paulo também vai dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A lei não é má por conta disso. Foi o papel que a lei teve de fazer. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado começou a exacerbar, a ser como se fosse uma inflamação, sabe aquilo que fica inflamado, purulento, assim, fica assim, a graça superabundou sobre ele, para que assim como o pecado reinou na morte, a rainha do pecado reinou lá na morte, né? A morte é como se fosse a celebração do pecado. A morte é essa celebração, é essa rainha que goza do pecado. A morte é essa celebração. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora chega o Rei dos Reis e ele reina sobre a morte através da vida eterna que ele nos dá, irmãos. Olha que lindo esse capítulo 5 de Romanos, que o Senhor deu através dos escritos do apóstolo Paulo. Se bem que não foi o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui, viu, irmãos? Não foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta de Romanos, não. Os irmãos vão conhecer o nome do irmão amado que escreveu essa carta de Romanos, se os irmãos continuarem com a gente da leitura. Eu não vou dar spoiler do nome do irmão que escreveu essa carta de Romanos, não. Vocês vão ter que acompanhar, tá? Não que o apóstolo Paulo não seja o autor, não é isso. Mas não foi ele que redigiu a carta, não. A gente sabe que ele redigiu quando ele estava lá mais ou menos lá em Corinto, naquela região lá, e tinha os seus irmãos juntos, cooperadores com ele. Mas é muito importante a gente entender que onde o pecado reinou, o Senhor Jesus Cristo, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele reinou e reina eternamente, através da vida eterna, da justiça de Deus para a vida eterna. E a gente vai para o Romanos capítulo 6. E aí o apóstolo Paulo, ele quer deixar claro para as pessoas que estão recebendo a leitura, assim, que, olha, então quer dizer que o pecado, ele veio lá, né, mostra para a gente que é pecado. Mas onde tem muito pecado, quando o Senhor Jesus Cristo chega, vem muita graça. Então, deixa eu pensar aqui, né? Vamos sair do texto bíblico, né? Vamos pensar só a gente, sem Bíblia. Esquece a Bíblia, irmão. Esquece a Bíblia. Vamos pensar só a gente, eu e você conversando aqui. Se o pecado ele vem, assim, aí Jesus Cristo vem com a graça. Então, quanto mais pecado, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, quer dizer o quê? Se eu e você pecar bastante, a graça vai vir mais gostosa ainda para a gente. Vai vir mais abundante ainda para a gente. Então, aquele que pecou pouquinho não vai sentir essa graça, assim. Mas se a gente for lá e, ó, pintar e bordar, né? Pintar e bordar, aí a graça vai vir muito maior para a gente, não é verdade? As pessoas poderiam pensar assim. Aí o apóstolo Paulo explica para a gente, né? Explica para a gente como que são as coisas na verdade. Que não é dessa maneira que a gente está pensando, que a gente às vezes pode interpretar as coisas do Senhor. Ele explica para a gente aqui, ó, vamos ver. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde na gente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
O apóstolo Paulo agora ele começa a mostrar para a gente uma coisa que às vezes a gente não entendeu. A gente está morto para o pecado. A gente não vive mais casado com o pecado. A gente está morto para ele. E se quando a gente está morto para o pecado, a gente já não vive mais nessa esfera do pecado. A gente já não vive mais ali, ó, naquele meiozinho do pecado. A gente não vive mais nisso. Ou você não sabe que todos aqueles que foram batizados, ou você não sabe que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. O batismo, irmão, o batismo para o judeu, ele era um ato de purificação, de lavagem. Por exemplo, se o judeu ele tinha entrado em contato com uma doença nas suas partes íntimas, ele teria que ser purificado. Se ele tivesse tido lepra, ele deveria ter sido banhado. Né? E esse banho, porque era um banho que normalmente eles faziam sem roupa, era um banho que não era um banho público. Era um banho com 3 testemunhas só ali. Eles se lavavam assim, eles mesmos se lavavam, né? Por exemplo, se eu toquei um sepulcro, eu teria que fazer essa purificação. Esse é o batismo, né? Mas depois a gente vê o batismo de João, que não é um batismo privado, é um batismo público. É um batismo que, para que as pessoas pudessem ver que nós somos batizados. Nós não nos batizamos mais, mas nós somos batizados. Mas nós somos batizados em Cristo Jesus na sua morte. Ou seja, nós participamos com Jesus na sua morte. O batismo, ele simboliza a morte para a gente. A morte para a gente. Quando a gente desce aquela água que nos limpa, ou se você imerge numa água, aquilo significa para a gente a morte. Mas aí o apóstolo Paulo continua essa explicação para a gente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, irmãos, o pecado, ele gera morte, não gera? Concorda comigo? O pecado, ele gera morte. Se a gente morreu, né, o pecado, ele vem e causa morte na gente. Ou seja, a morte é uma consequência do pecado. Se eu morro, aquilo lá já não atua em mim. Aquela força do pecado que estava lá me oprimindo e me levando para a morte, já não atua mais em mim. Né? A partir do momento que eu morro, acabou as minhas responsabilidades aqui nessa terra. Acabou, não tenho mais responsabilidade. Quem vai ter responsabilidade vão ser minha esposa, meus filhos, acabou. E eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Eu morri, né? Vou fazer o quê? Morri. Aí o apóstolo Paulo estava explicando isso para os irmãos. Que a partir do momento que nós somos crucificados com Cristo Jesus, o pecado não tem mais poder sobre a gente. Nós estamos justificados para o pecado, porque nós morremos em Cristo Jesus. Verso 7. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, irmãos, como Jesus Cristo morreu, ele não morre mais. Ele ressuscitou e ele não morre mais. E agora vive para sempre para Deus. Nós também da mesma maneira. Nós também da mesma maneira. Verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aqui o apóstolo Paulo ele entra num tema muito importante.
Porque se você morreu para o pecado, mas o pecado não deixa de atuar nesse seu corpo mortal. Mas não é para você permitir mais que o pecado venha atuar em você, porque você já morreu em Cristo Jesus. E morto com Cristo Jesus, você morre para o pecado. Aquele reino do pecado, lembra que o reino que reinava no final do capítulo 5, reinava e gerava a morte da gente? Isso já não vai mais acontecer com a gente, irmãos. Isso já não vai mais acontecer nas nossas vidas. A gente não vai mais ser preso pelo pecado, porque a gente morreu para o pecado e vive para Deus, vivo em Cristo Jesus, em novidade de vida. Em novidade de vida. E eu sei muito bem que eu e você, às vezes, nos vemos ainda cometendo algumas coisas que aquele nosso velho homem, que já tinha sido morto, praticava. Eu e você, às vezes, nos deparamos com isso. E eu sei que eu e você, às vezes, temos esses percalços. Tudo por conta da nossa consciência, tudo por conta, das vezes, da malignidade que a gente permite crescer dentro do nosso ser. Porque o pecado, o ato pecaminoso, ele nada mais é do que uma consequência do nosso pensamento pecaminoso. Nada mais é do que isso. Então, quando nós cometemos um ato pecaminoso, ainda que, entre aspas, involuntário, nada mais é do que uma demonstração da nossa consciência, do nosso subconsciente, que ainda está arraizado naquele ser pecaminoso. Mas nós temos a nossa vida para que a gente possa buscar do Senhor a que esse antigo homem seja cada vez mais sepultado, cada vez mais crucificado. E é impossível a gente se crucificar, irmãos. Você vai bater o martelo na sua mão aqui, ó, e aí para crucificar a outra, não dá. Nós temos que pedir para o Senhor nos crucificar em Cristo Jesus, né? Nessa maneira simbólica de estarmos em Cristo Jesus crucificados. E aqui o apóstolo Paulo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes às suas concupiscências, ou seja, para você não obedecer àqueles desejos pecaminosos, entende? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Além de você não obedecer, você não deve apresentar o seu corpo como instrumento de iniquidade. Você não deve apresentar o seu corpo para ser utilizado em instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como os vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Mas se apresente a Deus como irmãos, como irmãs, para serem instrumentos nessa terra de justiça de Deus. A justiça de Deus. Não a justiça do homem. Não. A justiça de Deus. Verso 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, eu quero frisar esse verso 14 aqui, porque essa palavra de Deus é uma palavra libertadora. Para você, assim como eu, que é pecador, que comete falhas, eu quero transmitir essa mensagem do Senhor, que está na Bíblia Sagrada, em Romanos, capítulo 6, verso 14. O pecado não tem mais domínio sobre você. Então se sinta livre, você não é mais escravo do pecado. E eu olho para a câmera que eu estou falando como se eu estivesse olhando para um espelho e falando para mim: você está livre. Você está livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Isso seria uma ignorância da nossa parte. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, aquele para qual você se apresentou como servo, é esse que você vai obedecer. Se você se apresenta para o pecado, você vai obedecer tudo que o pecado mandar. Mas se você se apresenta para a justiça, para a obediência da justiça, aí você fica servo de Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração, obedecestes de coração, do fundo do coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Que bom que vocês antes eram servos do pecado, mas agora vocês se apresentaram e obedeceram de coração a isso que o apóstolo Paulo está ensinando, a tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou, a tudo isso que a igreja de Cristo tem ensinado. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como a homem, pela fraqueza da vossa carne. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, olha, eu estou falando para vocês como homem, como a gente mesmo, pra vocês entenderem o que é essa expressão de Deus. Eu estou explicando para vocês entenderem essa relação de nós agora como novas criaturas em Cristo Jesus. Para quem a gente vai obedecer? Essa coisa de você querer imaginar que agora você não está mais debaixo da lei, agora vive na graça, é uma oportunidade para você fazer as coisas erradas, porque quanto mais coisa errada, parece que Deus está do seu lado para te ajudar e sempre te livrar. Pelo contrário, aquele homem lá no tanque de Betesda falou assim: pega a sua cama, vai, não pegues mais. Depois que esteve lá com a mulher que foi pega no ato do adultério, ele não falou para ela assim: olha, continua fazendo o que você está fazendo aí, porque você vai ter sempre eu aqui ao seu lado. Pelo contrário, o Senhor Jesus falou: vai e não peques mais. É isso a frase de Jesus. Falo como a homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porquanto, quando éreis servos do pecado, né, verso 20, quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça, né, vocês estavam livres dessa justiça. E que fruto vocês escolheram, então, das coisas a quais agora vocês se envergonham? O que vocês receberam? No final das coisas, não era só tristeza, não era só agonia. Mesmo que vocês vivessem relâmpagos de momentos de emoção, de alegria, no final não era tristeza que vocês tinham. No final não era dor, no final não era vontade de libertar-se daquele mundo. No final não era isso. Porque vocês sabem que o fim daquelas coisas era a morte. Vocês sabem disso. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram não mais livres para Deus, não. Vocês se tornaram escravos para Deus, ou seja, servos para Deus. Vocês são servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação. O fruto que colhem, né, leva à santidade, o seu fim é a vida eterna. Antes, meu irmão e minha irmã, o fruto que a gente colhia dos nossos atos, ou seja, daquilo que a gente plantava, era um fruto que gerava morte. Mas agora o fruto que você colhe da sua santificação, quando você planta a santificação, você colhe um fruto que gera vida. Olha que notícia boa é essa, que notícia boa é essa. Irmãos, essa leitura que a gente faz é uma leitura que às vezes a gente não tem oportunidade de fazer sozinho assim. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, é uma benção quando a gente pode fazer isso. Vai ser bom quando a gente estiver fazendo essa leitura entre todos nós ali, os irmãos. Quando a gente estiver, imagina lá na igreja, reunidos e fazendo essa leitura bíblica. Eu no começo da minha caminhada falava assim, mas imagina a gente ler a Bíblia, imagina um culto de ler a Bíblia, isso é muito esquisito, chato, né? Mas agora tendo essa oportunidade, olha que riqueza que é, irmão, você ler a Bíblia assim, ó. Olha que riqueza que é. E aí, o verso 22, mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram servos ou escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, leva à santificação. E o seu fim é a vida eterna. Né? O seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu finalizo esse versículo lembrando de uma vez que eu aprendi a Bíblia com um irmão homossexual. Eu aprendi a Bíblia com ele. Eu era adolescente, tinha uns meus 12 anos mais ou menos, e ele era homossexual. E ele me falou esse versículo. Ele falou para mim assim: Rodrigo, a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte. Eu sou homossexual. Eu sou pecador. Então a consequência que eu vou ter para minha vida eu já sei que é a morte. Eu digo isso, irmãos, porque ele foi ensinado assim. E quisera eu naquela época ter a oportunidade de ter lido a Bíblia e mostrado para ele que o versículo não se acaba ali. O versículo não se acaba ali. O versículo, capítulo 6 de Romanos, verso 23, não acaba. O salário do pecado é a morte. O capítulo 6 de Romanos, ele não fala que só o salário do pecado é a morte. Ele fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque ainda que eu e você podemos morrer, vamos morrer, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prometeu a vida eterna, porque Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado e pelo pecado da humanidade. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o justo pelos injustos. E dessa maneira eu encerro essa leitura bíblica com muita alegria e a paz no coração, sabendo que essa palavra pode chegar à vida de muitos nessa hora e saberem que você, em Cristo Jesus, tem a vida eterna e que você não mais será escravo do pecado. Amém? Deus abençoe você nessa noite, que Deus possa continuar falando ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos nesse momento pela sua infinita misericórdia, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada um deles que estão nessa noite acompanhando a leitura bíblica. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Que o Senhor continue falando com cada um de nós durante essa semana, nas leituras bíblicas que irão acontecer, se assim o Senhor permitir, na quarta, na sexta-feira, no culto da quinta à noite, na escola dominical, no culto presencial, no domingo às 18 horas. Abençoa, Pai. Abençoa essa semana os meus irmãos. Cuida daqueles que estão nesse momento internados, Pai. Cuida das famílias que perderam nesse fim de semana os seus entes queridos também. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, dessa cidade, desse estado. Em o nome do Senhor Jesus. Olha também, Pai, para os nossos irmãos que estão lá na Índia, na situação de calamidade que eles também vivem, Pai. E por todos aqueles que estão neste momento sofrendo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos nessa noite e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para sempre. E a gente diz amém. Deus abençoe os irmãos. Boa noite a todos.